Escondi tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Ministério Pão Vivo, mais uma lição dentro do tema O Tempo do Fim, no nosso subponto sobre as duas testemunhas. Estas, as testemunhas, os últimos pregadores que o mundo verá. Conforme já aprendemos, pregadores singulares, homens carismáticos, homens que pregarão em um tempo crítico, o tempo mais crítico de toda a história da humanidade. Este é aquele tempo que o profeta Daniel disse que será um tempo de angústia, que nunca houve, nem jamais haverá, desde que existe nação. E o próprio Jesus repetiu estas palavras no seu sermão profético, Mateus capítulo 24, verso 22. Será um tempo de grande tribulação, disse ele, que nunca houve nem jamais haverá, desde que existe nação até aquele tempo. O engano que foi ensinado, pregado entre os cristãos na igreja, de que nesse tempo não se poderá pregar o evangelho. Não haverá pregadores na terra, porque a igreja será retirada antes. Isso é um crasso engano. Primeiro, a igreja não será tirada antes. Na realidade, essa teoria foi criada no século XIX, de que a igreja não passará pela grande tribulação, de que a igreja será tirada antes e de que com ela vai embora o Espírito Santo e o mundo ficará entregue aos domínios do diabo. Tudo mentira, mentira, mentira. O Espírito Santo é Deus. Deus, conforme disse o profeta Isaías, Deus é o Deus de longe, o Deus de perto. A sua presença enche toda a terra. Seria um absurdo. Deus criou este universo tão lindo. Quantas paisagens magníficas, rios, florestas, montes, montanhas, picos tão altos, enfim, coisas magníficas. E Deus vai entregar tudo isso ao domínio do diabo, com os seus homens malignos, vai deixar que tudo isso seja deteriorado. Isto não é verdade. Deus jamais abandonará o mundo.
temos que admitir, sim, que o mundo passará por esse período catastrófico. E é justamente nesse período catastrófico de tribulação, de apostasia, de afastamento de Deus, que esses dois missionários entrarão em ação. Conforme a gente já aprendeu, esses dois homens serão cheios de carismas, terão poderes para impedir que chova durante o tempo do seu testemunho, tempo que será limitado a 1260 dias. Eles poderão fazer com que no mundo não chova durante o tempo da profecia deles, 3 anos e meio. Eles terão uma blindagem especial. Embora o anticristo estará perseguindo a pregação com oposição tenaz, matando cristãos, prendendo, degolando, torturando. Mas esses dois, ninguém poderá fazer nada com eles, porque, diz o texto em Apocalipse 11, aqueles que quiserem fazer mal a essas duas testemunhas, sairá fogo da boca de cada um deles e os inimigos morrerão. Conforme já aprendemos, este fogo tanto é literal como simbólico. Literal, porque acontecerá, como aconteceu já no ministério de Elias. E simbólico, porque pode representar também o poder com que a palavra de Deus sairá de seus lábios. Enfim, eles serão cheios de carismas. Mas, lamentavelmente, o mundo terá um sistema político adverso. Não precisamos ser medrosos, tímidos, como os cristãos de hoje fazem um alvoroço, com medo de perseguição, com medo de fechamento de igrejas. Tudo isso é falta de conhecimento das profecias. Isso acontecerá, sim, nesse período da grande tribulação. E não importa quem será o governo, a ideologia, se de direita ou de esquerda ou de centro. Na realidade, quando se relata, quando se descreve aqui o poder das duas testemunhas, seus carismas, aí então vem uma notícia abrupta. Diz o texto que note bem, o tempo deles é limitado. Quando eles terminarem o seu testemunho, terminarem o tempo pré-marcado, predatado por Deus, para que eles preguem, que já aprendemos, 1260 dias. Quando terminar esse período, o governo, que aqui é chamado de a besta que sobe do abismo, vai guerrear contra eles, vai prendê-los e vai matá-los. Olha o fim das duas testemunhas.
Não podemos aprender sobre as duas testemunhas, esquecendo esse lado político. Até aqui não apareceu nada sobre a besta. Mas se você estudar as profecias de modo detalhado, você vai ver que essa besta que sobe do abismo, que apareceu aqui em Apocalipse 11, ela apareceu a primeira vez. O primeiro profeta que falou sobre ela foi Daniel, Daniel capítulo 7 e verso 8. Ali a besta é chamada de o chifre pequeno, que quer dizer um rei. Chifre nas profecias de Daniel e também aqui em Apocalipse é o símbolo de um rei. Então apareceu lá pela primeira vez. Agora vem aparecer no ministério das duas testemunhas. Não quer dizer que durante a pregação estavam calados, aliás, estava calado esse ditador mundial. Ele estava em ação, mas por que então não matou as duas testemunhas? A razão é simples. As duas testemunhas que são chamadas os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra, que Deus os chamou de minhas duas oliveiras. Eles terão aquela blindagem especial que eles não poderão ser tocados. Mas isso vai acabar. O tempo chegará ao fim. Que tempo? O tempo que Deus disse. Deus disse claro que minhas duas oliveiras irão profetizar por 1260 dias. E então, quando terminar o tempo do seu testemunho, aí sim, Deus vai retirar a blindagem, a proteção, e eles ficarão sob os riscos das ações do anticristo. E eles serão presos e mortos. Aqui está dizendo que a besta que sobe do abismo vai guerrear contra eles, prendê-los e matá-los. Que triste, né? Que situação. Chegará ao mundo, mas o pior a gente vai aprender no vídeo seguinte. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.